caso do conversor buck boost, eu vou apresentar só dois exemplos de variações dele. Eles têm mais, tá? Como a gente vai observar, o próprio conversor é um conversor muito utilizado, isolado, flyback. É uma versão isolada do conversor buck boost. Então aqui a gente tem na figura 4.29 um conversor buck boost bidirecional. Se vocês observarem, ó, o que foi feito aqui era um diodo, não existia esse interruptor, só o diodo aqui. Tensão de entrada, tensão de saída. Aqui ele se comporta, ó, como um buck boost normal, se você desconsiderar esse interruptor, que está fornecendo energia de V1 para V2. Como eu coloquei dois interruptores que possuem seus diodos lá em paralelo, em antiparalelo, ele também pode se comportar como um buck boost, agora enviando energia de V2 para V1, fechando esse interruptor e usando esse diodo aqui. Então a energia agora flui no sentido inverso. O que foi feito é que foi simplesmente substituir onde você tinha um interruptor e um diodo por dois interruptores com dois diodos em antiparalelo. Com isso você tem um conversor bidirecional. Controlando esse interruptor aqui, aplicando o PWM nele, você transfere energia de V1 para V2. Aplicando agora o PWM nesse interruptor, você transfere de V2 para V1. Como eu comentei antes, esses conversores básicos que a gente vê são building blocks para coisas mais complexas, tá? Depois a gente vai vendo as variações que você pode montar a partir deles. Um outro conversor muito interessante é o conversor for switch, geralmente eu conheci ele como for switch buck boost. É o FSBB, for switch buck boost converter. Aqui é um conversor que, tá vendo? Ele tem dois braços aqui, ó, um braço, dois braços de inversor, um indutor no meio, fonte de tensão, e ele pode ter uma fonte de tensão de cá também, ele também é bidirecional. Esse conversor é interessante porque ele pode se comportar como, ele é um conversor buck boost, bidirecional, mas que pode se comportar ou como buck, ou como boost, ou como buck boost, do jeito que você quiser. Por exemplo, se você quiser fazer ele virar um buck, o que você faz? Você fecha esse interruptor, deixa ele sempre fechado, esse sempre aberto. E agora você usa esse aqui como um diodo. Na verdade tem um diodo em antiparalelo de cada um dos interruptores, tá? Todos têm um diodo. Todos têm um diodo aqui. E você fica comandando esse interruptor aqui, um aqui só. Esse você vai usar o diodo desse e aqui ele só vai conduzir para a saída. A corrente vai circular aqui. Ele vira um buck. Se você redesenhar ele, você vai ver que é um buck. Eu não vou fazer isso não, mas só vocês façam. Você quer que ele vire um boost? O que você faz? O interruptor do boost ficava embaixo. Aqui em cima tem que virar um curto, tem que fechar esse interruptor. Então ele vai ficar sempre fechado, um pulso constante. Aqui você vai chavear como um boost. E aqui na saída, lembra que no boost você tinha... tô falando errado. Não, é o boost de calma, foi mal. Ó. O boost é aqui, ó. Na verdade vem um indutor, aqui é um curto-circuito, então você tem que fechar esse interruptor. Esse aqui é aberto. Esse daqui que você vai usar o PWM. Né? Então você está fechando o indutor aqui, e aqui você vai usar o diodo desse cara aqui. O diodo desse cara aqui. Esse sempre fechado, esse você chave o PWM, e esse você só usa o diodo dele. Esse aqui você não usa nada. Ele virou um buck. Para ele virar, não, desculpa, virou um boost. Para ele virar um buck boost, o que você tem que fazer? Você tem que fechar simultaneamente esses dois interruptores aqui. Ou seja, você vai aplicar o PWM nos dois ao mesmo tempo. Depois, quando você abrir os dois, você vai fechar esses outros dois aqui, ó, esse e esse tem o complementar, ó, porque a corrente do indutor descarrega para cá. Ó. É o que você fazia lá quando você tinha um interruptor e um diodo, só que agora você alimenta o circuito magnético por aqui e descarrega o indutor por aqui. E ele virou um buck boost. E mais interessante ainda, a gente pode fazer isso tipo, da saída para entrar também. Ó. Se tiver uma outra fonte de tensão aqui, V2, ele consegue fazer buck de V2 para V1, boost ou buck boost. Ele pode se comportar como qualquer um dos três conversores de qualquer um dos sentidos que você quer, de V1 para V2 e de V2 para V1.
Até faltou escrever aqui, ele é um bidirecional, 4 transistores, buck boost. Aí você vai me perguntar, esse conversor é usado? Sim, ele está sendo bastante usado ultimamente, inclusive bastante usado para aplicações em PV fotovoltaico. Por quê? Porque você consegue usar ele quando a tensão de entrada lá do painel, por exemplo, um painel PV aqui. Aí aqui se você vai mandar isso para um inversor, por exemplo, tem um barramento CC, um inversor aqui, para levar para a rede. Se a tensão do barramento for menor do que a da PV, você trabalha comanda ele como um buck. Se for maior, como um boost. E existe um estágio intermediário ali próximo da razão unitária, ciclo unitária, que dá para comandar ele diferente. Não é nem buck nem boost, é uma outra forma de comandar ele, que você faz o que com isso? Você melhora o rendimento do conversor. Então você tem um conversor que consegue ter uma razoável gama de ganhos com um rendimento consideravelmente elevado. Tem casos, eu vi o pessoal produzindo comercialmente esse conversor aqui com um rendimento superior a 96%. Isso é muito alto. Esses conversores em geral têm 90% de rendimento. Então ele tem boas aplicações práticas, esse conversor aqui. Vou apresentar apenas o exemplo 4.2.11, que é o Design of Buck Boost Converter for CCM, que é para você projetar um conversor Buck Boost para modo de condução contínua. Aí aqui no enunciado ele dá a tensão de entrada é de 28 volts mais ou menos, 4 volts. Ou seja, o VI mínimo é 24, o VI máximo é 32 e o VI nominal é 28. O V0 é 12 volts, ou seja, ele vai operar como buck, ele vai abaixar a tensão de 24 a 32 para 12. A carga vai variar de 1 a 10 amperes. Então a carga mínima é 1 ampere, a carga máxima é 10. Isso é um caso em que você não tem carga zero, está sempre em carga. O VR por V0 é o ripple, a ondulação. Quanto de ondulação você quer de tensão de saída? Tem que ser menor que 1%. A partir desses dados aqui e outros que a gente vai acrescentar, ele vai calcular a potência, máxima e mínima, 120 watts, 12 watts, resistência de carga mínima é 1.2 ohms, que é a máxima carga, 12 ohms, ganho estático, mínimo, nominal e máximo. Por que tem essa diferença? Porque vai depender da tensão de entrada. Ó. Se a tensão de entrada for nominal, que é 24 volts, vai dar 28, né? Vai dar 12 por 28, 0. O ganho estático dá 0,429. No pior caso, o maior ganho estático é quando você tem o VI mínimo, que é 24 volts. 12 por 24 dá 0,5. Aí você calcula para cada um desses ganhos estáticos as razões cíclicas, olha lá, D mínimo, D nominal e D máximo, que é o ganho estático dividido por ganho estático mais o rendimento, eu tinha comentado. Pior caso, 0,5 dividido por 0,5 mais 0,85, e 0,85 foi considerado para esse exemplo que o rendimento é 85%. A gente vai ver lá embaixo que vai dar menos que isso. O certo é fazer o procedimento. Aí na hora que você encontrar um rendimento, você vem, atualiza aqui de novo, faz de novo, até bater o valor do rendimento que você chutou com o valor do rendimento que está dando lá embaixo. Por isso que é bom fazer isso aqui no MATLAB. No MATLAB você faz uma vez, só vem, muda o valor, olha a resposta. E vai colocando sempre o valor que vai dando na resposta. Ele vai mudar um pouquinho. Aí vai ter um ponto que você vai colocar e não muda mais. Aquele é o valor que você atingiu o valor correto. Então, por exemplo, D máximo aqui, ó, a razão cíclica máxima para um ganho estático de 0,5 e rendimento de 0,85, né, que é 85%, deu 0,37, razão cíclica. Selecionando a frequência de chaveamento de 100 kHz, ele devia ter dado um enunciado lá em cima. Existe um valor mínimo de indutância para ele operar em modo contínuo de operação, que seria de 28,9 microhenries. Esse valor mínimo aqui vai ser quando você tiver a maior carga, ou seja, a maior resistência de carga é quando ele tiver com 1 ampere, porque ele varia de 1 a 10 amperes, certo? Quando você vai diminuindo a carga para um mesmo ripple, vai chegar um ponto que se você diminuir demais a carga, ele vai bater no zero, vai ficar descontínuo. Se a sua carga zera, não existe CL mínimo, tá? Porque ele vai ficar descontínuo com uma carga muito pequena. Quando existe um valor mínimo de carga, ele não é zero, existe um valor mínimo de indutância, da qual se você escolher um valor maior, ele nunca fica descontínuo, mas só se a carga nunca zerar.
Aí aqui, ó, eu escolhi 30 microhenries, porque ele é um pouquinho maior que o 28.9. Pode ser qualquer valor, você podia ter escolhido um valor bem maior, mas um pouquinho maior já tá bom. A partir disso a gente calcula o ripple de corrente, lá 2.52 no indutor, etc. Vai calculando os parâmetros. Onde eu quero chegar? Eu quero chegar no projeto que eu vou mostrar na simulação para vocês no PC aqui. Esse passo a passo é bem legal. Ele fala qual que é o VR, é o voltage ripple, a tensão de ripple voltage, né, que é a tensão de ondulação lá. Que você, como você quer de menor que 1%, escolheu o V0 dividido por 100. Então o V0 é 12, 1% disso é 120 mV. Então a maior amplitude do ripple de tensão tem que ser no máximo de 120 mV. Aí você escolhe o RC máximo, que é a resistência série máxima que o capacitor pode ter. No caso deu 6.15 mΩ. Você tem que escolher um valor menor que isso, esse 6.15 aqui. Faz o procedimento, lá encontrou o capacitor, tem que ser o menor capacitor que tem que usar é de 1850 microfarads. Foi adotado um de 2.2 mili, que é 2.200 micro, 25 volts, porque a tensão é 12, e 6 miliohms, que é menor que 6.15. Os procedimentos que eu estou fazendo aqui, vocês vão ver que pro buck push, todos os conversores que a gente faz, que a gente viu e vamos ver, vocês vão ter um procedimento de cálculo semelhante, tá? Aí aqui, ó, usando o DMASF 037, que é o maior D que a gente tem lá, você vai calcular a corrente máxima eficaz no indutor, calcular as perdas no indutor, perdas de condução, chaveamento, perdas no MOSFET, no diodo, corrente eficaz no diodo, perdas no diodo devido à resistência série, devido à queda de tensão do diodo, blá blá blá, calcular as perdas, que é a soma de tudo isso. Rendimento P0, P0 mais PLS. Rendimento 78,24%. Tá? Ao fazer isso, ó, divergiu do rendimento que você colocou lá em cima para fazer os cálculos, que era 85. Você deveria fazer o quê? Vai lá e atualiza para 78,24 e faz os cálculos de novo. Vamos lá, faz isso na hora, instantâneo. Pegou o valor, ele não vai dar isso aqui mais. Ele vai dar um pouco diferente. Atualiza de novo até ele não mudar mais. Você encontrou o valor de rendimento para esses parâmetros que você tem aqui. Tá? O que eu fiz? Eu peguei todos os parâmetros dessa planilha de cálculo aqui, montei uma simulação no PC. Ó, o interruptor, o indutor, resistor, capacitor. Coloquei os parâmetros não ideais, eu coloquei aqui dentro o RDS, resistência, drain source, a resistência série do seu MOSFET. Coloquei o capacitor em paralelo que C0, que é o capacitor que é importante porque a gente precisa dele para calcular as perdas de chaveamento. O resistor série do indutor, o R, chama de RLDC aqui, RL, né, que está lá no... O diodo eu coloquei tanta tensão, olha lá, ó, dando pra ver aqui, ó. Diode Threshold Voltage, que é a tensão limiar do diodo, e a resistência série dele. No capacitor, eu coloquei o resistor em série aqui, capacitor, RC. Vim nesse filezinho aqui, ó, e aqui eu preenchi todos, ó, exemplo 4.2.11, coloquei todas as variáveis que eu vou utilizar. Aqui, ó, o capacitor C0, calculo o RL, que é a carga que está aqui, ó, também chamo de RL. É o V0 sobre o zero máximo, o VF, RL, assim substituo todos os valores. A razão cíclica, eu usei aquela máxima de 0,37, tensão de entrada mínima que é 24, que é o pior caso, tá? Aí quando eu vou jogar aqui, ó, no meu pulso, eu coloco em ângulo, né? Eu converto 0,37 para ângulo, com multiplico 360 graus, 360 vezes D. Vou encontrar em graus. Na hora de colocar aqui, se eu colocar só x ponto, ele não aceita. Você tem que colocar x mais 0 ponto. Aí ele reconhece o valor. E simulei o do exemplo. O que aconteceu? Aconteceu que o rendimento realmente não é aqueles 85%, porque está na planilha de cálculo dele. Eu deveria refazer, mas eu quis usar o mesmo valor dele. Quando você olha aqui, você vê, ó, em azul tem tensão de entrada 24. Em verde, tensão de saída que deu menos 10.9, não 12. De que está menos 12, porque ela é invertida a tensão de saída. Mas deu menos 10.9. Quer dizer o seguinte, que eu tenho que mudar um pouquinho, eu tenho que aumentar um pouquinho essa razão cíclica.
Isso foi porque o rendimento estava errado. Ele usou 85% na análise dele. Na verdade, o rendimento está dando menos de 78, deve dar uns 77, deve dar uns 9% a menos se brincar. Então esse 0,39 aqui não está correto. Eu vou ajustar isso aqui até achar o valor. Ó, era 0,37, eu passei para 0,395. E ao fazer isso eu encontrei um valor de 12,03. Então teve que fazer um pequeno ajuste na razão cíclica porque o rendimento estava errado. Se você for fazer isso, monta no MATLAB a planilha. Depois ajusta o rendimento lá e vê quanto vai dar o valor da razão cíclica. Aqui ó, as formas de onda corrente no interruptor em azul, verde é do diodo e o em vermelho que está por baixo aqui é do indutor. Aí eu vou colocar também as correntes média de saída, de entrada, o I e o I0. Ó, tá, esse aqui é o I0 médio, 10 amperes, é o que a gente queria, carga máxima 10 amperes. Peguei a carga IRL, troquei o sinal dela porque a corrente é invertida e tirei a média. O de entrada é o rosinha que deu 6,6 amperes, é a corrente I. Tentar explicar de onde veio essa corrente de 6,66 na entrada. Porque em teoria, se você olhasse aqui até na planilha, era para ser 5. Era o I máximo, era o ganho estático vezes a corrente máxima, que é 0,5 vezes 10 e 5. Para o conversor ideal. Só que tem perda. Aí o que eu fiz? Ó, a potência de saída é 120 watts. Considerando um rendimento de 75%, divide 175, você tem 160 watts. Então entra no conversor 160, sai 120, perde-se 40. Se você dividir isso aqui agora por 24, que é a tensão de entrada, dá 6,66 ampere. Tá, a corrente subiu de 5 para 6,66 porque o rendimento não era 100%, ele era 75%. Tá? Agora o que eu quero fazer? Eu quero comparar as tensões VRC, VC e o delta V0. Para comparar elas, eu vim aqui, plotei as tensões VC, V0 e VRC. O VRC não tem nível médio, está aqui, mas as outras duas têm nível médio. Como que eu faço para comparar as três? Eu venho aqui tirar a média. Ó, vejo que a média do VRC é praticamente 0, 10 menos 4. Essas daqui não, são 12 volts. Vou clicar em qualquer uma delas aqui. Clico aqui, venho aqui, copio esse valor, que é o valor médio. Agora eu vou vir aqui, vou pegar o VRC. Desculpa, aqui não. Vou vir aqui no VRC. VRC. Menos. Ah não, mais, né? É. O que eu quero fazer é inserir o nível médio nesse cara aqui. Tá, agora todos têm o mesmo nível médio. E aqui eu tenho aquela forma de onda que eu tinha apresentado para vocês lá. Só que está invertido. Aqui está invertido porque é tudo negativo, né? Então ele ficou espelhado da forma de onda que eu mostrei do capacitor, que é essa daqui, ó. Eu tive que inverter elas para ficar desse jeito. Essa daqui está de cabeça para baixo. Aí são as três formas de onda de VC, o V0 e o VRC. E é isso aí. Isso aí, pessoal. Faça a simulação, faça o exemplo, utilize o MATLAB para fazer isso aqui, porque fazer todo esse procedimento de cálculo aqui não é inteligente fazer à mão. Faz o MATLAB no script dele que ele faz tudo para você já. Isso aí.